TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. E nós continuamos mostrando para você como foi o Fórum Municipal de Direito Eleitoral de Fortaleza, promovido pela Câmara Municipal de Fortaleza. A terceira palestra da manhã foi com o servidor efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, Caio Silva Guimarães. Ele falou sobre propaganda eleitoral, do tradicional ao digital. Vamos ver como foi? Dando continuidade à nossa programação, é com grande prazer que convidamos no palco mais uma grande especialista do direito eleitoral. Receba com aplausos o Dr. Caio Silva Guimarães, advogado da área criminal entre 2003 e 2007, servidor público efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Atuou entre os anos de 2007 e 2012 como chefe de cartório de zona eleitoral. Em 2013, foi lotado na Corregedoria Regional, sendo responsável nas eleições de 2014, 2016 e 2018 pelos cursos de capacitação em propaganda eleitoral e poder de política. Responsável pela confecção do Manual de Propaganda Eleitoral do TRE Ceará, versões 2016 e 2018, bem como pelos manuais de execução fiscais e crimes eleitorais. Ocupou desde 2017 o cargo de assessor-chefe e presidência, tendo ministrado palestras acerca do tema propaganda eleitoral em cursos e seminários ministrados pelo TRE Ceará. Participou da sistematização de normas eleitorais, tendo apresentação, sugestões do TCE, com enfoque em propaganda eleitoral e prestação de contas de campanha. Recebo com aplausos o senhor Caio Silva Guimarães. É com muita alegria que eu recebi o convite, através do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, da Câmara Municipal de Fortaleza, nesse primeiro fórum de direito eleitoral, a quem eu saúdo aqui na pessoa dos meus amigos Lúcio e Tiago Montezuma, que representam aqui a Câmara Municipal, e de uma temática tão interessante e tão aviltante, e muitas vezes até complexa de se falar em 50 minutos, que é propaganda eleitoral. Acho que até nos cursos que nós, às vezes, ministramos em alguns locais do país, o curso passa de 8 a 10 horas, e no final ainda ficam muitas dúvidas. Então, para esses 50 minutos, eu reservei alguns pontos que a gente poderia elencar como pontos polêmicos. Aliás, nós teríamos uns 50 ou 60 pontos polêmicos da Resolução 23.610 de propaganda eleitoral para 2024. Mas eu quis fazer um pequeno sopesamento do que nós temos de modificação, tanto pegando alguns pontos de propaganda comum, da nossa tradicional propaganda eleitoral, até porque estamos em ano de propaganda municipal, de eleição municipal. Então, fala-se muito em inteligência artificial, fala-se muito em propaganda na internet, mas, pessoal, ano de propaganda eleitoral, ano de propaganda eleitoral, nós sempre teremos contato de candidatas e candidatos com o eleitor. Sempre teremos porta a porta, comícios, e o que leva a problemáticas específicas na zona eleitoral, em conjunto com novidades como inteligência artificial, que não é tão novidade, Nós já utilizamos inteligência artificial desde 2016, ela apenas se aprimorou, e com isso, inicio, deixa eu ver aqui. O primeiro ponto que eu queria tratar com vocês, principalmente os que serão operadores do direito eleitoral, seja como advogados, seja como consultores jurídicos e consultores dos candidatos a prefeito, candidatos a vereador, candidatos à reeleição, mas é o ponto que eu mais gosto de bater na tecla. Nós temos mais pré-campanha do que campanha eleitoral. Hoje nós devemos estar, 3 meses a início de pré-campanha, e nós temos aí 45 dias de campanha eleitoral. Então é lógico que os candidatos, pré-candidatos e pré-candidatos, através do artigo 36A da Lei 9.504, adquiriram o direito de fazer a sua pré-campanha. 36A vai dizer lá,
não configura propaganda eleitoral antecipada, a menção à pretensa candidatura, exaltação das qualidades, pode participar de debate, pode participar de programa de rádio, TV, de internet, pode dizer a plataforma que fez, a que pretende fazer, e pode pedir o apoio político, só não pode pedir voto, certo? Pedido explícito de voto. E aí, nós tínhamos, a partir de 2018, essa mudança legislativa, ela foi em 2016, a Lei 13.165, né, que modificou, criou o 36A e criou esse novo modelo de pré-campanha que nós conhecemos hoje. Até aí tudo bem. 2016, 2017, o Poder Judiciário Eleitoral se recusava a aceitar aquela questão de pré-campanha. Como assim? O candidato pode fazer pré-campanha, pode dizer que é pré-candidato, pode exaltar suas qualidades, pode dizer o que é que ele fez e o que pretende fazer? Não, isso é propaganda antecipada, isso é irregular. A jurisprudência foi tentando ser reconstruída, até que em 2018, no agravo 924, né, do Tribunal Superior Eleitoral, com a relatoria do ministro Barroso, nós obtivemos uma mudança, uma virada de mesa paradigmática, pode-se dizer assim, da pré-campanha. O TSE foi lá, para também não adentrarmos muito em uma temática que seria muito densa, o TSE lá e foi dizer assim, olha, essa pré-campanha está muito bagunçada, então vamos criar paradigmas, para que os candidatos e candidatas, e nesse caso pré-candidatas e pré-candidatos, possam saber o que não podem e o que podem fazer. E aí ele criou, na verdade a relatoria do ministro Barroso estruturou em um voto magnífico no processo 924, o que seriam as balizas da pré-campanha a partir daí. Primeiro ponto é um ponto terrível, né? Não pode gastar muito. Tá bom? Primeiro ponto, gastos moderados em pré-campanha. Mas, Caio, na pré-campanha tem prestação de contas? Não, não tem. Tem um modelo que possa servir de padrão para esse paradigma, 10% do limite de gastos? Não, não tem. Ah, e vai de quê? Vai do caso concreto. O juiz, a juíza eleitoral vai analisar, diante do candidato médio, diante do processo médio, se aquele gasto em pré-campanha, se mandou fazer 5.000 adesivos, mandou alugar um carro de som para fazer um comício em pré-campanha, se aquilo é ou não gasto moderado. Até aí tudo bem. A jurisprudência se adaptou. Existem até escritórios de advocacia que já tem meio que um padrão. Olha, gastar no máximo tantos por cento do teto de gastos para aquele candidato ou candidata naquela circunscrição. As pessoas se adaptaram. O segundo quesito é um quesito ainda mais fácil e mais tranquilo. Não pode utilizar meio proscrito da campanha eleitoral. E aí, na época, existiam muitos outdoors de campanha, de pré-campanha. E aí foi interessante por isso. Poxa, se o outdoor não pode na campanha, logo o outdoor não pode na pré-campanha. Sempre que alguém me perguntava, eu dizia assim, meu amigo, veja se esse modelo de campanha eleitoral pode na campanha comum. A pessoa perguntava, Caio, pré-candidato pode fazer comício na pré-campanha? Eu dizia, pode fazer na campanha? Ele disse, pode. Então pode na pré-campanha. Agora, ele só não pode gastar muito. Ele tem que fazer um comíciozinho menor, né? Mais módico. E aí, viemos para o terceiro requisito, o terceiro paradigma desse voto no processo 924. Ele não pode fazer pedido explícito de voto, está lá no caput do artigo 36A, e vamos fixar umas palavras mágicas. Está aqui as palavras mágicas, ó. Vote em, eleja, apoie, marque sua cédula, fulano para o Congresso, vote contra, derrote e rejeite. Aqui no caso, no final, propaganda antecipada negativa, né? Não vote na pessoa. Aí o operador do direito diz, bom, então se eu não falar essas palavras no meu discurso de pré-campanha, eu não estou fazendo pedido explícito de voto. É isso que eu entendi? Exatamente. E aí, nós desenrolamos, né, nós passamos a conviver 2018, 2019, 2020, com uma pré-campanha bem mais livre, né? E aí, eu diria até que nós temos uns casos, né? E aí os que ficarem interessados, eu não vou dedilhar aqui especificamente os interoteores, porque também eu não vou ter tempo, né? Mas, pegando aqui o RESP 060 21 67 58 do Paraná, né? 060 21 67 58. Esse recurso especial, ele tratava de uma propaganda, uma suposta propaganda irregular, feita pelo Ratinho Júnior, lá
na circunscrição eleitoral como governador no Paraná. Basicamente, meus amigos e amigas, ele dizia assim, né? Quero ser o seu governador, Ratinho Júnior, para o governo do Paraná, número 55. Tá? Ele só não falou assim, aperte o botão da urna no número 55 em outubro, né? Ele falou, quero ser o seu governador. Acredito que para ser governador, alguém tem que votar no Ratinho, né? Então ele espera, claro, que as pessoas lá fossem votar nele. Então, nesse caso, ó, quero ser o seu governador. Ratinho Júnior, 55. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e o TSE consideraram como propaganda eleitoral antecipada lícita, porque ele não tinha dito as palavras mágicas, vote em Ratinho Júnior, né? E aí estávamos diante de uma liberdade quase absoluta de pré-campanha. E aí eu diria, e aí eu não estou dizendo como Tribunal Regional Eleitoral, como estudioso da seara da propaganda eleitoral. Estamos até num campo interessante, né? A propaganda eleitoral antecipada com liberdade, né? Você não vai poder descambar para desinformação, para ofensa à honra e à imagem, ou qualquer outro tipo de conduta ilícita. Mas você pode dizer que é pré-candidato, você pode dizer qual é a sua plataforma, você pode participar de um debate na internet ou na televisão, né? Ou seja, aquele pré-candidato, principalmente que não tem cargo público, que é um novel naquela disputa eleitoral, ele não vai deixar para participar nos 45 minutos ou 45 dias do segundo tempo, né? Ele vai concorrer com aquele candidato à reeleição já na pré-campanha. Que bacana, né? Estávamos diante de uma pré-campanha relativamente livre, né? O outro caso do Rio de Janeiro, o RESP 060 7653-40 do Rio de Janeiro. Esse é tão ou mais interessante, também como casos de pré-campanha liberada. Vejam só, pessoal, aqui eu estou fazendo um cotejo entre o que nós tínhamos e o que aparentemente nós temos para 2024. Nesse caso, é uma pré-campanha para o governo do Estado do Rio de Janeiro, em que a parte final da campanha, ou da pré-campanha, nesse caso, era queremos Garotinho para o governo do Estado. Garotinho, você é nosso governador. Essa era a pré-campanha deste processo. E ela foi considerada pelo TRE respectivo e pelo TSE como uma pré-campanha lícita, porque ele estava fazendo uma menção à pretensa candidatura. Olha, eu sou pré-candidato a governador e quero ser o governador. Poderia ser até um pedido de apoio político, né? Como temos no parágrafo 2º do artigo 36A. E aí, mais uma vez, nos colocamos diante de uma pré-campanha aberta, de uma pré-campanha o mais livre possível, e mais uma vez, digo para os senhores, a jurisprudência e a prática processual se acostumou a isso. Tanto que a judicialização da pré-campanha passou a diminuir o seu ímpeto de implicar o pré-candidato ou pré-candidata que ele estava fazendo o pedido explícito de voto. O que nós vimos era, por exemplo, outdoor de pré-campanha, né? É um meio proscrito. As pessoas ainda insistem, hoje, de fazer aquele outdoor de felicitação, né? De aniversário, né? Claro, o pré-candidato, pré-candidata, ele está só felicitando aquela cidade, né? Ele não está expondo a sua figura pública, né? Para fomentar aquela imagem perante o eleitorado daquela circunscrição. Claro que não. É apenas uma manifestação volitiva, né? Mas claro também que eles esquecem que quando colocam aquela rede social lá embaixo do outdoor, né? O Facebook ou o Instagram, o judiciário está considerando aquilo como pré-campanha, porque lá naquela rede social colocada abaixo do outdoor, se você clicar na rede social, você vai observar que o candidato está em plena pré-campanha. Então, de forma subliminar, ele está levando através de um outdoor a sua pré-campanha através das redes sociais. Até aí, meus amigos e amigas, tudo bem. Mas então, a partir de um determinado momento, né, no meio da análise dos processos de 2020 e 2022, os tribunais regionais eleitorais, com a baliza, né, com novas balizas avalizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, passaram a observar e a julgar
a pré-campanha de forma diferente. Culminando na parte aqui abaixo, que eu vou colocar, depois da gente comentar o primeiro julgado, aquele recurso especial, né, que é um recurso especial de Sergipe, relativo a demandas de campanha eleitoral para prefeito e vice-prefeito na capital, e o candidato, basicamente, também para não cansá-los e para ser bem específico da terminologia, ela utilizou o quê? Né? Venha fazer parte dessa corrente do bem. Esse foi o termo utilizado pela pré-campanha em Sergipe, que caracterizou para o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe aquilo como uma palavra semanticamente equivalente ao pedido explícito de voto. E o que é que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Até 2022, nós tínhamos as palavras mágicas para caracterizar um pedido explícito de voto. Agora, para as eleições de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais estão considerando palavras semanticamente equivalentes. Ou seja, praticamente tudo. Não sei se vocês concordam. Porque quando você coloca um texto, um termo genérico, dizendo que tudo que é semanticamente equivalente a pedido de voto vai ser considerado como pedido de voto, você está praticamente impedindo uma pré-campanha. Se eu disser Caio 2024, bom, um adesivo, né? Caio 2024 pregado na traseira de veículos na cidade. Ali é uma mera menção à pretensa candidatura, de forma bem subliminar. Bom, se Caio 2024 é Caio para ocupar algum cargo público. Se ele está querendo ocupar um cargo público, claro que para ocupar esse cargo público tem que ser através do voto. Então ele está pedindo voto subliminarmente. É semanticamente equivalente a pedir voto. Algum ramo, algum ponto do Poder Judiciário, ou algum advogado, advogada, pode entender, através de uma petição, que isso te trata. Como entenderam que venha fazer parte dessa corrente do bem, no meu entender, venha fazer parte dessa corrente do bem, é claramente um pedido de apoio político. Venha fazer parte dessa campanha, junte-se a essa campanha. Exatamente como está no parágrafo 2º do artigo 36A. Mas esse caso foi considerado propaganda eleitoral antecipada ilícita. E diversos outros casos estão sendo considerados nessa linha. Nós já observamos, e aí vocês podem, a maioria aqui como operadores do direito, advogados, já podem observar na prática jurídica deste ano, que a grande maioria da judicialização de pré-campanha está sendo nesse sentido, de considerar que qualquer manifestação do pré-candidato é um pedido explícito ou expresso, né, como coloca na jurisprudência. E aí? Quer dizer, então, que a pré-campanha do pré-candidato ou pré-candidata agora voltou a status quo ante? Não temos mais? Né? Agora, o pré-candidato que vai se lançar a uma campanha eleitoral sem ser candidato ainda eleito, vai lançar-se tardiamente apenas em 16 de agosto, porque ele não pode falar nada, sob pena de considerar um abuso ou sob pena de considerar um ilícito de propaganda eleitoral. Esse é o primeiro ponto, e que eu vou fazer agora um balanceamento, né? E aqui é só para ilustrar isso, né? Palavras mágicas, ou retorno à subliminaridade. A reforma trazida pelo TSE via resolução praticamente retorna o status quo do pedido subliminar, que é o que nós tínhamos anteriormente a 2016. E aí, aqui eu trago para os senhores e senhoras o que nós podemos considerar para 2024 como o novo paradigma de pré-campanha. Ou se eu fosse chegar para um pré-candidato ou pré-candidata e dizer, olha, isso aqui, esses pontos, são as novas balizas para a sua campanha eleitoral de 2024, na pré-campanha, sob pena de incorrer em propaganda eleitoral antecipada irregular. Né? E aí, diante dessas balizas, vejam que eu incluí mácula à honra ou à imagem, ou divulgação de fatos sabidamente inverídico. Ou seja, mesmo que você gaste moderadamente, mesmo que você não diga palavras mágicas, mesmo que você não utilize meio proscrito, né, não faça propaganda em outdoor, outro meio proibido, se você replicar desinformação, ou se você ofender a honra ou a imagem de alguém na pré-campanha,
estará imediatamente incorrendo em propaganda irregular. E aí a grande questão, né? Eu gosto de fazer um cotejo entre situações que deveriam ser similares, mas não são, né? O pré-candidato, a pré-candidata, ele não pode falar muito sob pena de entrar em pedido explícito, né? Se ele falar demais, ele vai fazer propaganda eleitoral irregular. Mas, ao mesmo tempo, o cantor ou a cantora, né? Ele pode, durante um show artístico, divulgar o seu posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em shows, apresentações e performances artísticas. Então, em tese, né, o cantor ou a cantora, naquele show no município em que ele foi contratado para cantar, né, para fazer um determinado show, se porventura ele der um alô prefeito, né? Alô prefeito, é o grande prefeito, prefeito do coração, né? Esse aqui que faz tudo pela cidade. Aí ele manifesta o seu posicionamento político, pessoal, sobre questões políticas. Está avalizado na resolução, ó. Inclusive em shows, apresentações e performances artísticas. Espera aí. O candidato, ele tem que ter cuidado com o que ele fala. Mas o cantor, a cantora, ele roga, né, ele goza de uma determinada liberdade de expressão, que muitas vezes nós não encontramos no próprio candidato. Então, a quem se deve, a pergunta que eu faço, né? A quem se deve a campanha eleitoral, inclusive na pré-campanha? Ao pré-candidato, pré-candidata, ou ao profissional do meio artístico? Porque, às vezes, parece que esse goza de uma maior liberdade de expressão do que o próprio pré-candidato, que é o verdadeiro móvel, né? Que é o verdadeiro motor da campanha eleitoral. E aí, o parágrafo 5º do artigo 3º da resolução, que é uma cópia do artigo 36A da Lei 9.504, que fala da pré-campanha, ele vem lá e explica, né? Exclui-se do disposto do inciso 5, né? Ou seja, não está inserido nessa questão de poder dizer as suas manifestações e posicionamentos pessoais aqueles que forem contratados com a finalidade específica de divulgar conteúdo político eleitoral. Agora me digam, amigos e amigas, quem em sã consciência vai assinar um contrato com um cantor para ele especificamente falar bem do prefeito ou do vereador ou da prefeita, né? Eu imagino que esse contrato aqui, com finalidade específica, nunca vai existir, né? Você contratar o Gustavo Lima ou outro cantor, e eu dizer, lá tem uma cláusula, no minuto tal do seu show, você vai falar bem do prefeito, né? Então, eu acho que, possivelmente, esse contrato não vai acontecer, né? Então, esse parágrafo 5º acaba não tendo utilidade, né? E isso gera, e aqui também eu não vou entrar em pontos específicos, mas os senhores e senhoras devem lembrar de diversos casos de cantores, de artistas, que manifestaram em festivais de música a sua preferência política, né? Com bandeiras, toalhas, falas, né? Gestos. E muitas vezes, nos primeiros casos, né? Houve determinação do judiciário, no sentido de que eles não pudessem fazer isso, e os digitais influencers, né? Teve um caso até que uma cantora, né, famosa, falou que ia deixar de comprar uma bolsa para pagar aquela multa, né? Então, não se preocupasse o pré-candidato, no caso o pré-candidato não, né, o cantor, não se preocupasse com a imposição daquela multa administrativa, aquelas astrentes fixadas no processo judicial. Então, vejam a diferença, muitas vezes, entre o tratamento possível do candidato, no caso pré-candidato ou pré-candidato, e os artistas influenciadores digitais. Esse era um ponto importantíssimo que eu queria trazer para vocês. É um ponto prático, real, né? Não adianta a gente ficar falando aqui de coisa ficta ou de algo que não vai se operar na prática. Isso aqui está se operando na prática. Nós vamos encontrar e enfrentar diversas situações de cantores, de festas municipais, né? E até que ponto também aquela manifestação do artista pode não se configurar uma propaganda eleitoral irregular, mas pode ser um abuso de poder. E aí, futuramente, esse excesso de gastos e de manifestações favoráveis não pode trazer um ponto pior, que é uma cassação de registro ou de diploma, né? Então, isso tudo tem que ser sopesado
pelos candidatos e candidatas, inclusive na hora de operacionalizar a sua campanha e na hora também de judicializá-la contra os seus adversários. E aqui, saindo agora, né, do usual para o digital, né, falamos de eleição e da parte usual, que é campanha de rua, comícios, cantos, cantores em eventos nos municípios e o pré-candidato fazendo as suas pré-eleições. E agora vamos falar de a novidade da inteligência artificial, né? Por que eu coloquei novidade, entre aspas? Porque não é novidade, né? O que nós temos para 2024 é uma inteligência artificial mais aprimorada, mas é claro que todos nós já utilizamos Netflix, já utilizamos e-mail, que faz aquela divisão entre o que é spam e o que não é spam, já utiliza a Luzia no WhatsApp, né? Apesar de que a Luzia agora saiu do WhatsApp, deixando muitos órfãos, né? E utiliza ChatGPT, utiliza Copilots, né? Para quem utiliza a forma mais atual de utilização de tecnologias generativas, que também não dá para a gente entrar em minúcias aqui, né? Quem não utiliza o ChatGPT ainda está perdendo uma grande ferramenta, mas aí eu digo para os senhores e senhoras, quais são as perspectivas de nós, de fato, conseguirmos colocar na campanha eleitoral rótulo, que é o que o TSE determinou, em todo tipo de manifestação que pudesse utilizar inteligência artificial, seja de vídeo, de áudio, de imagem, de texto, né? Lógico, nós sabemos que hoje existem ferramentas de marketing político, o marketing político data-driven, né? Que é aquele direcionado por dados. Todos os bons candidatos, ou candidatos um pouco mais estruturados, não utilizam mais marketing político comum. Utilizam marketing político de dados. Existe até geolocalização de onde estão os eleitores, ou os bolsões de eleitores, que ele deveria procurar ou não. Então, não é tanta novidade, né? A escalada da tecnologia existe, de fato, e o ponto principal que eu queria trazer para vocês aqui nesse momento, em relação ao uso dessas tecnologias, primeiro a utilização da inteligência artificial na campanha 2024, ela não é proibida, ela é rotulada. Existe uma diferença que, às vezes, a própria mídia não divulga, que o que é proibido, terminantemente proibido na campanha 2024, é o deepfake. É a utilização da inteligência artificial para fazer montagens com pessoas vivas ou mortas, para motivações, seja motivações positivas ou motivações negativas. A legislação, a regulamentação do TSE, ela proíbe o deepfake por completo. Se um candidato e uma candidata quiserem trocar de rosto, né, fazer um deepfake de voz, um deepfake de imagem, mesmo que não seja algo pejorativo, isso continua sendo proibido, tá? Então, o deepfake, ela é totalmente proibido em 2024, o que não se opera com a inteligência artificial. O candidato fez um vídeo que utilizou alguma característica de inteligência artificial, inseriu pessoas no fundo, modificou alguma estrutura através de alguma aplicação, como, por exemplo, essa aplicação que eu coloquei aqui, o Midjourney, né, que você faz criações de imagens através de inteligência artificial. Quem ainda não utilizou, utilize, que é fantástica essa ferramenta, né? Se você quiser fazer uma montagem de qualquer coisa embaixo da Torre Eiffel, lá no Tamisa, né? Ela vai fazer uma cópia de uma imagem. Eu brinco até com o Midjourney, que eu estava fazendo um trabalho escolar com a minha filha e precisava de algumas imagens, tem que fazer aquelas criações de imagens, né? E antes a gente recortava de revista, né? Procurava a Cláudia, né? Ou alguma revista do tipo, Cláudia, eu estou entregando minha idade, né? Aí ia recortar lá a Cláudia, né? Para colar, pegava aquela cola branca. Agora você vai para o Midjourney, né? E pede para ele criar a imagem. Aí eu pedi para criar a imagem, que a minha filha estava querendo no trabalho. Aí quando terminou, ela tem 6 anos, né? Ela olhou para mim e disse, papai, ele leu minha imaginação. Aí eu disse, minha filha, a inteligência artificial, esse tipo generativa, ele dá a impressão que lê a nossa imaginação quando ela constrói os textos, constrói os vídeos e constrói as imagens. E aí, por que eu estou falando isso aqui? Porque a campanha eleitoral, e aí nesse caso nosso aqui a pré-campanha, ela já está acontecendo no nível nacional. E eu vou dar um exemplo para vocês, prático, né? Até um tempo atrás,
as forças de segurança, as forças armadas, eram capitaneadas por um determinado nicho político. E aí nós não vamos entrar nem em questões políticas de A ou B, questões práticas. Nós estamos passando por uma tragédia no Rio Grande do Sul, motivada por enchentes, né? Uma tragédia horrível que está acontecendo com nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Nas redes sociais, principalmente nas redes sociais, vem se travando uma guerra digital de desinformação, de que, na verdade, os responsáveis por salvar o Rio Grande do Sul é a iniciativa privada e não o poder público. A iniciativa privada está ajudando? Claro, sempre ajudou e sempre irá ajudar. Mas é lógico que nós sabemos que as grandes reestruturações partem por movimentos estatais. É impossível reconstruir um Estado sem o Estado, né? A iniciativa privada nunca vai ser capaz de fazer essa reconstrução. E aí surgiu o movimento nas redes, né? Quem está fazendo, quem estava mandando. A FAB mandou só um helicóptero, né? A Força Aérea não manda ninguém, o Exército não manda ninguém, o governo estadual não manda ninguém. E aí, nessa brincadeira, pessoal, surgem algumas situações estruturadas em aplicações de fácil uso, como Deepface Lab, Reface, ou demais aplicações de montagem em utilização de IA. E aí, uma das primeiras que surgiram, não, aqui eu vou passar, depois eu volto para vocês. Eu quero só mostrar primeiro a primeira imagem, né? Aqui, pessoal, é um salvamento, né, feito lá no Rio Grande do Sul, através de um helicóptero, né, de uma empresa privada. E aí, essa imagem aqui, pessoal, que é uma imagem falsa, né, é uma imagem construída por inteligência artificial, uma aplicação até básica de inteligência artificial, né? E aí, olha, a tragédia, né? Na verdade, a cauda do avião, a matrícula, né? Eu acredito que é tailandesa, né? Mas esqueceram de modificar essa parte da imagem. E isso aí não foi no Brasil, né? Isso aí não é, essa imagem é uma montagem de alguma tragédia asiática em relação à inundação. E aí logo a rede, essa imagem foi replicada 61 mil vezes, só de compartilhamento, tá, pessoal? Então as pessoas acreditam, elas pegam uma imagem dessa que não é um state of art, né? Não é o suprassumo em termos de montagem, e as pessoas acreditam. E aí já tem a combatendo, né? Aquela, claro, né? Então aqui, já que o particular fez, né? Então já tem, isso aqui parece capa de filme, né? Algum filme apocalíptico, né? E aí, esse helicóptero de offshore, né, da Petrobras, ele foi cooptado aí pelo MST para fazer um salvamento, né? E aí, pessoal, isso aqui foi compartilhado também. Tem quem acredite nos dois, né? Essa é a realidade. Eu estou trazendo uma realidade mais brutal, um pouco mais grosseira, porque se vocês imaginam se esse tipo de montagem e esse tipo de situação, utilizada com técnicas até rudimentares de inteligência artificial para construir deepfake, se isso aqui é levado a sério, vocês imaginam, no sábado da eleição, né, existem aplicativos como aquele que eu coloquei no início, que você pode baixar em casa, pega a voz do seu colega no WhatsApp, aquele áudio que você recebeu do colega, e aí você coloca no aplicativo, e o aplicativo, vamos dizer que o áudio seja do candidato a prefeito, né? Sábado de eleição. Aí vocês pegam a voz do candidato a prefeito, cada candidato a prefeito, e diz assim, estou fazendo um comunicado à população da cidade tal, para comunicar a minha desistência nesta eleição, né? Por motivos pessoais, estou desistindo, que informo, inclusive, que amanhã os votos que forem computados a mim vão ser nulos, né? E queria dar esse recado à população, me sinto na obrigação, e aí aquela mensagem, replicada por WhatsApp. Meu amigo, para você conseguir desfazer o que aquela mensagem vai fazer no sábado de eleição, isso aqui, esse exemplo para vocês é um exemplo muito tranquilo. Então, o combate aos formatos de desinformação, a utilização equivocada da inteligência artificial, isso sim. Mas não se colocar a inteligência artificial como algo que é ruim para a estruturação do ser humano e da sociedade.
Em um determinado curso voltado a profissionais da área administrativa, eu inclusive comentei, olha, se você quiser saber a minha opinião pessoal, eu perguntei quantos deles já utilizavam o chat GPT, por exemplo, né? Nenhuma mão levantou. Aí eu falei, olha, as profissões estão sendo substituídas, principalmente aquelas de cunho reiterado administrativo, por ferramentas. Né? Você chega em um protocolo, não vou falar nem um protocolo de um tribunal, mas um protocolo. Você já tem ferramentas de inteligência artificial que fazem a separação de conteúdo e encaminham via um processo para o setor competente. Então, o advogado vai dar entrada em um tribunal, em uma petição, ou alguma peça, ou algum movimento por e-mail, por exemplo, 23 horas, o robozinho 23 horas encaminha para o protocolo e encaixa tudo. Não espera às 8 horas do outro dia. Né? Não tem 13º, não tem férias, não adoece. Né? Então, o melhor é que, principalmente aqui diante de muitos operadores do direito, né, advogados, juízes, promotores, defensores públicos, as ferramentas de inteligência artificial generativa devem fazer parte do seu cotidiano. Você deve ser uma pessoa com proficiência nessa área, para que quando for impossível fugir, você já estiver inserido. Porque senão ela vem como uma onda avassaladora e passa por cima. Né? A utilização dessas ferramentas que nós comentamos é extraordinária. Então, aqui nesse ponto, né, passando desse ponto da inteligência artificial, mais um ponto digital da campanha. Né? A questão da impossibilidade de remuneração dos influenciadores digitais. Né? Então, o TSE teve o trabalho, né, de chegar lá e dizer, olha, o influenciador digital, o digital influencer, né, ele não pode ser remunerado por conteúdos político-eleitorais. Se o grande influenciador com 30, 40 milhões de seguidores no YouTube, ele fizer um vídeo de propaganda eleitoral ou de conteúdo político eleitoral, o YouTube deve desmonetizar imediatamente. Apesar de que o Google disse que não vai fazer mais propaganda eleitoral, né? Não vai impulsionar, por isso ele vai dizer que não tem como captar. Claro que ele faz isso porque isso vai criar uma ramificação perigosa para o Google em termos mundiais, né? Porque a plataforma digital, pessoal, ela gosta de dizer que ela tem uma dificuldade de rotular propaganda político-eleitoral. Mas se você agora sair daqui, porventura, né, vamos dizer, se assim, eu estou querendo trocar o meu carro, né, mas eu gostei muito do Corolla Cross, começa a conversar com a pessoa do lado. Mas eu gostei tanto, eu vi o Corolla Cross, vi o modelo híbrido, bacana. Coincidentemente, quando você abrir seu celular, pode ser que apareça uma pop-up de uma propaganda da Toyota. Aí você vai fazer assim, ei, que loucura é essa? Eu não digitei no meu celular, eu só conversei perto dele. Pessoal, ele capta o que nós conversamos, converte em texto e converte em propaganda. Aquela história antiga, né? Quando a coisa é de graça, o produto é você. Né? Então, se o Instagram, Facebook, Twitter, TikTok nos entretém de graça, eles estão a cada segundo nos vendendo. E eles fazem isso de toda maneira. Né? Então, os digitais influencers não podem ser remunerados, caso façam propaganda eleitoral. Aqui está a transcrição, né, da parte do artigo 28 da resolução, que trata da pessoa natural com essa vedação específica, mas, ao mesmo tempo, a própria resolução diz lá, permissão de manifestação acerca da propaganda eleitoral, mesmo em canais de grande audiência. Permissão de mobilização online, incluindo o uso de hashtag. Vejam só o que eu estou dizendo para vocês. O influenciador digital, ele não pode ser pago pela plataforma, ou de qualquer forma. Mas ele pode fazer a propaganda eleitoral, tá? Inclusive, se o canal dele for de grande audiência. Ele pode, inclusive, fazer uma hashtag, vem para a rua. Ou seja, vocês acham, meus queridos amigas e amigos, que ele não vai fazer? Que o digital influencer, que pode ter interesses suprademocráticos, não estou dizendo que todos têm, mas algum pode ter, ele já é remunerado fora do período eleitoral. Ele já ganha centenas de milhares ou milhões de reais fora do período eleitoral. Ele vai deixar de fazer propaganda eleitoral porque vai deixar de ter a remuneração naquele período? Eu acho muito difícil. Então, aqui nós retornamos àquele mesmo questionamento. Espera aí, o cantor tem uma liberdade de expressão.
O influenciador digital pode fazer manifestação em canais de grande audiência, permitindo inclusive a mobilização online. Mas o político não pode falar pedido expresso de voto através de palavras semanticamente equivalentes. Vocês observam o desbalanceamento? Aquela pessoa que era para ter o maior grau de liberdade, ela não tem. E o entretenimento, né? O entretenimento digital, ele tem. Então, esse ponto é que eu queria trazer, principalmente para vocês, fazendo sempre essa parte entre a digital e o mundo físico. E para finalizar, aqui que eu estou até acompanhando aqui meu tempo finalizando, como mais um ponto de interesse, né, e que está chamando a atenção, inclusive, da mídia, né, e a mídia erroneamente vem colocando que foi liberado o showmício. Vocês já viram isso na mídia comum? Né? Liberaram o showmício. Bom, pessoal, o showmício não foi liberado. Há uma diferença entre showmício e arrecadação de fundos de campanha por candidatos. O que aconteceu, e o que vai ser explorado bastante em 2024, é que lembram daquele caso do Caetano Veloso, que ele queria cantar para a campanha do Guilherme Boulos, né? E aí o TRE do Rio de Janeiro não permitiu, e aí o caso foi parar no STF, porque se tratava de algo que estava tolhendo a liberdade de expressão e a possibilidade de arrecadar fundos para a campanha da Manuela Dávila e do Guilherme Boulos, e resultou na liberação desse tipo de utilização, né? Arrecadação de recursos através de shows de artistas. E até aí tinha uma dúvida. O candidata, lá no dia do show, até 2022, nós até sabíamos que o show podia acontecer. Pegando o exemplo de novo do Gustavo Lima, né? E eu nem escuto Gustavo Lima, mas é porque me veio à mente. Gustavo Lima foi contratado para fazer um show de arrecadação de campanha do candidato Caio. Caio foi lá, contratou um buffet, né, um clube, né, colocou logicamente o ingresso com preço condizente com o fato de arrecadação de campanha, né, porque se você colocar um ingresso a preço módico, você está disfarçando a distribuição de um brinde, né, que é aquele ingresso, disfarçado de ingresso. O ingresso tem que ter um valor que seja condizente com pagar os honorários daquele cantor e, ao mesmo tempo, sobrar dinheiro para a campanha. Esse é o objetivo de arrecadar. Mas aí o Caio ele tinha uma dúvida. Será que eu posso comparecer ao evento? Será que eu posso me abraçar com o Gustavo Lima? Pegar o microfone e cantar junto? Assim foi liberado para 2024. Então, através da resolução 23.610, o candidata pode participar com o artista no evento de arrecadação de campanha. Vejam só, evento fechado em que os ingressos são distribuídos para as pessoas que compraram para aquele evento. O comício é um evento aberto, é um evento gratuito, em que, e aí é o showmício, né? O showmício é um comício aberto, em que não foi cobrado ingresso, e que durante aquele comício, aquela pré-eleição política, apareceu um artista. E o artista começou a cantar, e misturou comício com show. Vejam que há uma diferença gritante entre evento aberto, gratuito, em que um cantor passa a participar em conjunto com um político, e um evento voltado à arrecadação de campanha. Claro, é uma mudança de paradigma muito grande, muito grande. Mas isso, pessoal, e aqui fechando, chegando ao final da nossa fala, né, é dizer que isso é próprio dos regimes democráticos. Nós temos uma dificuldade, e é uma dificuldade nacional, de limitar, né? Propaganda eleitoral, adesivo, meio metro quadrado. Bandeiras ao longo das vias públicas de 6 às 22 horas. Tudo não pode. Não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. O certo, o correto, é que nós tivéssemos uma liberação e observássemos o teto de gastos, ou os gastos relativos àquela campanha eleitoral. Se o camarada vai fazer uma pintura no telhado da casa dele, problema dele. De onde veio o dinheiro? Foi dele, particular? Está dentro do limite de gastos para aquele tipo de gasto? Excelente.
Mas não, nós buscamos minúcia, né? Tantos minutos, 25%, 30% do nome do vice, né? 4 metros quadrados, nós temos um apego com medição, né? Aquela loucura por medir, sai medindo o tamanho de propaganda. E isso é irracional, pessoal. Isso é antidemocrático. Então, ao meu entender, essa possibilidade do candidato participar de um evento de arrecadação de campanha, isso é questão lógica. Uma pessoa pagou o ingresso para dar dinheiro para o Caio, para o Gustavo Lima cantar em prol do Caio, e o Caio não pode participar? Que tipo de ingenuidade nós estamos buscando nesse mundo? Claro que o Caio pode participar. É um evento para angariar dinheiro para a campanha dele. Então, essa diferença e esses pontos, né, que eu escolhi dentre vários, né, que nós teríamos aqui, nós teríamos centenas de pontos para discutir acerca da propaganda eleitoral, mas, diante do tempo, eu busquei fazer esse cotejo de pontos mais aviltantes entre propaganda na internet e propaganda de rua. E aí, pessoal, agradeço a paciência, né, nesse momento aqui pré-almoço de todos e fico à disposição para as possíveis perguntas. Palestrante, nós temos uma pergunta, a pessoa não se identificou, mas a pergunta é o seguinte: durante a pré-campanha, o candidato pode repostar o conteúdo de algum eleitor? Bom, na pré-campanha, o pré-candidato, se eu fosse falar assim, até ultrapassando até o questionamento, né? O conteúdo, e aí é bom também que se faça sempre esse cotejo. Na campanha eleitoral, eu posso repostar um conteúdo que um apoiador fez? Posso. Então, eu posso também na pré-campanha. Quando é que eu não vou poder repostar? Se eu estiver repostando desinformação ou ofensa à honra e à imagem, né? Um ponto muito específico, mas é que é interessante até pelo público presente, né? É o cuidado com a propaganda institucional. A partir do dia 6 de julho, né, torna-se proibida a replicação de propaganda institucional, inclusive na internet. Propaganda institucional é aquela paga com dinheiro público. Então, se você for no WhatsApp, ou no YouTube, ou no Instagram, e repostar aquele videozinho da prefeitura que foi pago com dinheiro público, não é você pegar o seu celular e filmar uma obra, não. Você está filmando a obra, dizendo que fez aquela obra, que participou, que ajudou. É você aproveitar um vídeo que foi pago com dinheiro público. Se você postar isso, conduta vedada, que é até mais grave do que propaganda irregular. E se o pré-candidato repostar o que um eleitor fez, um apoiador, estará incorrendo na mesma irregularidade da conduta vedada. Então, se você for repostar, observe apenas se aquele conteúdo não possui algum conteúdo irregular, senão a liberdade de expressão existe na pré-campanha. Muito obrigado pela tua audiência e até o nosso próximo encontro. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.